cantar o coração, não falará mais em da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Tantos caminhos, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E vou nascer, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra enfrentar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. E aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para a nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Irmãos, nós continuamos hoje com o nosso estudo do Evangelho, no capítulo 6,
o Cristo Consolador. E hoje nós estudaremos, conversaremos sobre o Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, dos versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência,
a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem e para onde vai, e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. O Consolador prometido. O que nós entendemos por consolar? É dizer, está tudo bem? Ou é dizer, confia, isto vai passar? Confia, tu podes fazer com que isso mude. Então, o que o Consolador prometido não é aquele que vem nos dizer, segue por esse caminho que está tudo bem. Não, é aquele que nos mostra qual é o verdadeiro caminho. Caminho esse que nós, se o entendermos, devemos seguir. Quem é esse Consolador? Bom, para nós que acreditamos no Espiritismo, é Ele o nosso Consolador. Ele porque Ele chegou no momento em que nós estamos em condições de entender aquilo que Jesus já tinha falado. Chegou no momento em que nós estamos em condições de relembrar aquilo, de dar o verdadeiro sentido a tudo o que ele já tinha nos falado. Jesus disse que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. O que quer dizer com isso? Nós vamos ouvir todos e cada um de nós vai entender de acordo com a sua evolução, com os seus conhecimentos, com as suas experiências. Então, a mesma palavra vai soar diferente em cada um dos nossos ouvidos. Mas essa palavra, essa verdade que ele nos traz, é para todos, não é somente para os espíritas. É uma verdade universal, é a lei de Deus. E essa lei é a mesma para todas, para todos. Todos podem entendê-la de acordo com a sua evolução. Então, o que o Espiritismo nos traz não é nada novo, mas nos esclarece. E isso para nós é um consolo. Entender, nos fala aqui, bem-aventurados os aflitos. E é difícil entender que, se eu sou aflito, eu devo ficar feliz por isso. E por que nós não entendemos isso? Porque isso não foi dito agora, foi há muito tempo atrás, mas naquela época nós não conseguimos entender. Agora, depois de nós termos estudado bem-aventurados os aflitos, de termos entendido nossas aflições e principalmente de termos entendido que nós somos esses aflitos e que as nossas aflições têm um motivo, que esse motivo pode estar agora nesta encarnação ou pode ser de outras vidas. Então, esse é o consolo. Nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas que esses momentos têm um motivo e esse motivo tem uma consequência. Passarmos por todas essas dificuldades, por todas essas aflições, nos traz uma esperança para o futuro, porque isso também o Espiritismo nos transmite, o que para nós é um grande consolo.
Saber que a vida não termina aqui, que ela continua e que essa continuidade vai depender do que nós estivermos fazendo agora. É um consolo, mas é uma grande responsabilidade. Entender isso, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, que nos aconteceu e acontecerá, é uma responsabilidade, mas é um consolo. Porque se eu sei que o que vai acontecer depois vai depender do que eu estiver fazendo, então eu sei que se eu agir de acordo com as leis de Deus, como dizia no item anterior, seguir as leis de Deus fará com que o meu fardo seja mais leve. Então, se eu entendo isso, essa explicação que o Espiritismo nos traz, isso é um consolo. Então, esse consolador prometido para nós é o Espiritismo. Outras religiões têm também o seu consolo, a forma como entender o que está acontecendo e o que fazer para modificar. Então, o que o Espiritismo vem nos trazer é essa verdade. Saber que se eu tenho fé, se eu acredito, se eu confio e principalmente se eu faço o que deve ser feito, se eu sigo as leis de Deus, eu posso ter esperança num futuro melhor. Saber que eu não dependo do que os outros estão fazendo, do que os outros vão fazer, mas sim do que eu estou fazendo, é muito importante. E se eu estou fazendo a coisa certa, eu posso ter essa esperança num futuro melhor. Então, esse Consolador prometido, sim, ele veio, ele está aqui, diz que permanecerá conosco, porque quando nós tomamos posse da verdade, ela nos acompanha. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então, se eu conheço a verdade, se eu entendo essa verdade, bom, se eu faço diferente, é responsabilidade minha. Agora, se eu realmente entendo, certamente eu vou querer fazer diferente. Então, a palavra veio para nos guiar. Jesus deixou tudo dito. Quando esteve entre nós, não pôde falar claramente porque a nossa capacidade era mais limitada do que agora. Agora a gente já entende um pouco mais. Então, a palavra está aí, as leis de Deus são universais, nós podemos conhecê-las, podemos conversar sobre elas e podemos e devemos aplicar essas leis em nós, principalmente em nós. Elas são para cada um de nós, não para os outros, para nós. Que a paz, a luz e principalmente a esperança em dias melhores nos acompanhem hoje e sempre. Obrigada, irmã, pela leitura, pela explanação do Evangelho e que fique para a nossa interpretação essa mensagem, agradecendo a cúpula espiritual da casa que nos acompanhou, aos irmãos que nos acompanham nestas mensagens quando são reproduzidas e a todos os demais frequentadores dessa casa. Nós agradecemos, assim posto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.